Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Por convite dele... Bom dia! Hoje são 20 de maio de 2021, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Refap, Refinaria Alberto Pasqualini, uma refinaria da Petrobras, que fica situada na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Sesgran Rio. Veja a questão aí. Temos assim: assinale a frase em que a parte destacada não atende às regras da norma culta. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela é bem simples, clara. Ela quer que você encontre a única opção que apresente erro de língua portuguesa e um erro na palavra em destaque. Em cada opção existem palavras em destaque, em negrito, em cada opção. Então você vai procurar a única opção em que essa palavra em destaque, em negrito, apresente um erro de língua portuguesa. Você vai encontrar a opção que traga o erro. Procure aí, depois eu volto.
Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção que apresente erro de língua portuguesa na expressão em destaque. Vejamos a opção A. Todos apoiam a luta sem a qual não há justiça. Veja aí essa expressão em destaque, em negrito, sem a qual. Opção A. Isso aí está correto? Está? Isso aí é uma adjunta adverbial. Veja, todos apoiam a luta, sem a qual não há justiça. Tudo correto aí. Não há justiça sem luta. É o que quer dizer aí o texto. Então, sem a qual aí, está correto. Não há erro algum aí. Então, a opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção com erro. Vamos procurar. Vejamos a opção B de bola. São válidos os motivos dos quais os ambientalistas se interessam. São válidos os motivos dos quais os ambientalistas se interessam. Essa expressão aí em destaque, dos quais, na opção B de bola, está correto? Não. Aí está um erro de língua portuguesa. Então, encontramos a opção que a questão quer. Opção B de bola. São válidos os motivos dos quais os ambientalistas se interessam. Por que está errado isso aí, hein? Dos quais. Por que está errado isso aí? Porque aí em dos, DOS, temos a preposição de, não é isso? Mais o artigo masculino, né? O artigo masculino plural, os. De mais os, dos. Não é isso, gente? Preposição de. Essa preposição de está errada, não existe aí. Por quê? Veja lá o verbo. Interessar-se. Olha o verbo aí. Verbo pronominal. Interessar-se. Veja aí, os ambientalistas se interessam. Então veja, os ambientalistas se interessam. Verbo aí pronominal. Interessar-se. Quem se interessa por alguma coisa. A preposição por. Quem se interessa por. Então aí temos a preposição por. E no caso específico aí, a preposição per. Existe a preposição per. P-E-R. E aí está o caso. Então o correto aí seria: são válidos os motivos pelos quais, olha aí, preposição per, pelos quais os ambientalistas se interessam. Entendeu? Então você tem a preposição por, a preposição per, exigida pelo verbo pronominal interessar-se. Quem se interessa por. E aí a preposição per. Juntando essa preposição per, P-E-R, mais o artigo masculino plural os, cai o R e aparece um L. Per mais os, pelos. Então aí está. O correto seria: são válidos os motivos pelos quais os ambientalistas se interessam. Então aí o erro de língua portuguesa. Então a opção que a questão quer é a opção B de bola. Vejamos as outras opções, só por didática. Opção C. Não é certo o sacrifício de quem já é discriminado socialmente. Essa expressão de quem aí, na opção C, está errada ou está correta? Está correta. Está correta. Não é certo o sacrifício. O sacrifício de quem? De que? Sacrifício de quem já é discriminado socialmente. Tudo certo aí, não há erro algum. Opção D. Solidariedade é sentimento de que toda a humanidade precisa. Essa expressão de que aí, na opção D de dado, está correta? Está. Está correta. Esse dia aí, preposição existe? Existe.
essa preposição de aí, na opção D, é exigida pelo verbo precisa. Olha aí. Solidariedade é sentimento de que toda a humanidade precisa. Viu aí? A humanidade precisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. O verbo precisar é transitivo indireto. Pede um complemento com preposição de. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então aí está. A humanidade precisa de quê? Olha aí. Precisa. Precisa de quê? Olha aí. Precisa desse sentimento. Veja, solidariedade é sentimento de que toda a humanidade precisa. Então essa preposição de, antes do pronome relativo que, ela é correta, exigida pelo verbo precisar. Certinho? Então a opção D está correta. Opção E. É justa a causa pela qual luta o poeta Federico Garcia Lorca. É justa a causa pela qual luta o poeta Federico Garcia Lorca. Essa expressão aí, pela qual, na opção E, está correta? Claro que está correta. Claro que está correta. Você tem aí a preposição per. Per mais a, é pela. Per, P-E-R, preposição, mais o artigo aí feminino a, per mais a, cai o R e aparece o L. Aí fica pela. Aí está. Veja aí, quem exige essa preposição per, preposição por, é o verbo lutar aí. Ou seja, o poeta Federico Garcia Lorca luta. Luta por quê? Luta pelo quê? Olha aí a preposição per. Luta pelo quê? Luta por quê? Luta pela causa, pela qual. Olha aí. Então, tudo correto aí. Pela qual está correto. É o verbo lutar aí. Verbo transitivo indireto. Luta por quê? Luta por quem? Luta pelo quê? Olha aí. Então aí a preposição per, P-E-R, mais o artigo a, forma pela. É justa a causa pela qual luta o poeta Federico Garcia Lorca. Então aí, gente, resumindo, a opção aí que traz o erro de língua portuguesa, que é a opção que a questão quer, então a opção aí é a opção B de bola, porque ela apresenta aí um erro de língua portuguesa. Mais um vídeo e muito obrigado.